Eles disseram que eu custaria menos que um porco na feira, porque criança não come tanto e ainda podia trabalhar. Essas palavras ecoaram na minha mente quando tinha apenas 9 anos de idade, e meu próprio tio, aquele homem que deveria me proteger depois da morte dos meus pais, estava me negociando como se eu fosse uma mercadoria que não valia nem o esforço de manter. Ali, sentada no banquinho de madeira da nossa cozinha humilde em Nova Venécia, interior do Espírito Santo, minha infância foi leiloada por R$ 400 mensais para uma mulher que todos na cidade conheciam como Dona Isadora, mas que poucos ousavam questionar porque ela tinha conexões poderosas e segredos sujos guardados nas gavetas da sua influência. Deixe-me me apresentar para vocês que estão me ouvindo agora e me dando a honra de compartilhar comigo esta jornada que precisa ser contada. Meu nome é Carmen Aparecida Silva, tenho 75 anos de muita luta e muito aprendizado, sou natural de Nova Venécia, e o que vou dividir com vocês não é invenção para impressionar, não é drama para gerar comoção barata, é a verdade mais brutal e necessária que uma mulher pode carregar no peito. É o relato de quem desceu ao inferno, morou lá por 5 longos anos e conseguiu subir de volta para contar que existe luz mesmo nos abismos mais profundos da condição humana. Minha mãe, que Deus a tenha, morreu de pneumonia quando eu completei 7 anos, num inverno rigoroso de 1957, que parecia não ter fim. Meu pai tinha morrido 1 ano antes, em 1956, vítima de acidente na estrada quando voltava de uma viagem de trabalho. Ele era vendedor de peças para tratores e passava mais tempo na estrada do que em casa. Depois que mamãe partiu, ficamos eu e minha irmã Joana, 2 anos mais nova que eu, sozinhas no mundo até meu tio Sebastião, irmão do meu pai, aparecer para assumir nossa guarda. Joana, por ser ainda mais nova e frágil, foi levada para morar com uma tia distante em Minas Gerais, alguém que meu tio considerou mais adequada para cuidar de uma criança tão pequena. Eu fiquei com ele porque já tinha idade para ajudar nas tarefas da casa, como ele dizia. Seu Sebastião era um homem que trabalhava como técnico em eletrônicos numa loja pequena do centro da cidade, daquelas que consertava mais rádio velho e aparelhos de som do que equipamento moderno, mas que pelo menos garantia o pão de cada dia na mesa. Naqueles tempos de 1958, rádio era o principal meio de comunicação das famílias. Televisão ainda era coisa de rico. E a loja do meu tio vivia cheia de gente levando rádios quebrados para consertar. No começo, ele parecia genuinamente preocupado comigo. Falava que íamos ser uma família, que ele cuidaria de mim como se eu fosse sua própria filha. Durante os primeiros meses, realmente tentou. Me levava na escola, fazia comida, ajudava com a lição de casa, mas o homem não estava preparado para criar uma menina sozinho e o peso da responsabilidade começou a esmagá-lo como uma pedra gigante no peito. As contas da casa aumentaram. O comportamento dele mudou drasticamente. Começou a beber mais do que o normal e a reclamar constantemente sobre como eu era um fardo pesado demais para seus ombros. Uma boca a mais para alimentar, uma criança para vestir, para levar no médico, para aturar o choro e as birras. Ele murmurava pelos cantos, sempre com aquele cheiro azedo de cerveja no hálito. Eu tentava ajudar como podia, fazendo a comida, simples, limpando a casa, cuidando das próprias roupas, mas crianças não conseguem substituir adultos responsáveis, por mais que se esforcem, e a situação foi se deteriorando igual pedra rolando morro abaixo. A casa que antes cheirava a carinho da minha mãe, agora exalava tristeza, abandono e um desespero que crescia a cada dia que passava. Foi numa tarde sufocante de dezembro de 1959, quando até os pássaros pareciam ter desistido de cantar, que Dona Isadora apareceu na nossa porta, como uma serpente disfarçada de salvadora. Ela era uma mulher imponente, de aproximadamente 45 anos, sempre impecavelmente vestida com roupas que custavam mais do que meu tio ganhava em 6 meses. Tinha cabelos negros pintados com mechas douradas que reluziam ao sol, unhas sempre perfeitas e um perfume penetrante que invadia todos os cômodos da casa, permanecendo no ar muito depois da sua partida.
Todo mundo na região sabia que ela era proprietária do estabelecimento mais frequentado pelos homens da cidade, um lugar onde negociantes, políticos, fazendeiros e até alguns policiais iam para encontrar prazeres que não podiam buscar em suas casas respeitáveis, longe dos julgamentos das esposas e da moral hipócrita da sociedade local. Lembro-me de cada segundo daquela conversa maldita, porque foi o momento preciso em que minha existência se dividiu em duas partes distintas, antes e depois do inferno. Dona Isadora sentou-se na nossa mesa velha, abriu uma bolsa de couro, genuíno, e espalhou sobre a superfície riscada uma quantidade de dinheiro que meus olhos infantis jamais haviam contemplado reunida. Meu tio, com os olhos injetados de tanto álcool e desespero, olhava para aquelas notas como um náufrago olha para um bote salva-vidas. Ela falava mansamente, mas eu conseguia captar cada palavra maldita de onde estava escondida atrás da cortina desbotada que separava a cozinha da nossa pequena sala. Sebastião, você sabe que sempre me importei com o bem-estar das famílias desta comunidade. A menina está florescendo e aqui sozinha com você, sem uma presença feminina para orientar adequadamente, pode acabar seguindo caminhos perigosos. Na minha propriedade, ela terá alimentação de qualidade todos os dias, vestuário adequado. Aprenderá a se portar como uma jovem educada e você ainda recebe uma contribuição mensal para se reestabelecer financeiramente. A voz dela era suave, como mel envenenado, cada palavra cuidadosamente selecionada para soar como bondade cristã, quando na realidade era pura crueldade mascarada de filantropia religiosa. Meu tio permaneceu calado por longos minutos que pareciam horas. Ficou mexendo no copo sujo, alternando o olhar entre o dinheiro tentador e meu rosto apavorado, como se estivesse pesando sua consciência contra sua necessidade urgente. Eu conseguia ver a batalha acontecendo por trás dos olhos dele, a pequena parte que ainda restava do homem decente que minha mãe respeitava, lutando contra o covarde desesperado em que ele havia se transformado. Por um instante, acreditei que ele se levantaria, pegaria Dona Isadora pelo braço e a expulsaria da nossa casa imediatamente. Por um momento crucial, ainda tinha fé de que meu tio me defenderia como um responsável deveria defender sua pupila. Mas então ele suspirou pesadamente, estendeu a mão trêmula e tocou no dinheiro como quem toca numa relíquia sagrada que pode resolver todos os problemas mundanos. Ela vai estar protegida na sua casa, vai ter educação, vai receber tudo o que precisa para se tornar uma pessoa direita. Sua voz saiu estrangulada, quase inaudível, como se ele próprio não quisesse escutar as palavras que brotavam da sua boca traidora. Dona Isadora sorriu e aquele sorriso carregava toda a frieza de uma predadora que acabara de capturar sua presa mais vulnerável. Naturalmente, Sebastião, ela será tratada como uma pequena rainha, receberá absolutamente tudo que uma garota da idade dela merece receber. Foi nesse momento terrível que saí correndo de trás da cortina e me joguei nas pernas dele, agarrando-me com toda a força que meu corpo pequeno conseguia reunir. Tio Sebastião, por favor, eu não quero sair daqui. Eu prometo solenemente que vou me comportar melhor. Vou cuidar da casa sem reclamar. Não vou dar trabalho nenhum. Por favor, não me manda embora com ela. Chorava com tanta intensidade que as palavras saíam entrecortadas pelos soluços desesperados de uma criança que pressentiu que algo irreversível estava para acontecer em sua vida. Ele me olhou com aqueles olhos vidrados de álcool e desespero, tentou me abraçar com as mãos trêmulas, mas eu consegui me desvencilhar e sair correndo para o quintal dos fundos da nossa casa. Meu tio Sebastião não veio atrás de mim. Ficou sentado naquela cadeira velha, segurando o dinheiro como se fosse o tesouro mais precioso do mundo, enquanto Dona Isadora organizava calmamente os papéis da transação. Sim, porque aquilo era uma transação comercial mesmo, um negócio onde eu era a mercadoria sendo vendida para quem desse o melhor lance. E Dona Isadora veio me procurar com aquela voz melosa que me dava arrepios. Carmen, querida, vamos para casa. Sua nova vida está esperando e prometo que você vai amar cada minuto dela. Quando ela disse essas palavras, um calafrio subiu pela minha espinha, como se alguém tivesse pisado no meu túmulo.
Havia algo na forma como ela pronunciava a palavra amar, que soava terrível, como se ela estivesse saboreando um segredo cruel que apenas ela conhecia. Tentei correr mais uma vez, mas um dos homens que havia chegado com ela me segurou pelo braço com uma força que deixou marcas roxas na minha pele por semanas. Era um sujeito alto e magro, com cicatrizes no rosto e um cheiro azedo de tabaco e suor que grudava na roupa e não saía mesmo, depois de muito tempo longe dele. "A menina tem personalidade", ele comentou para Dona Isadora, com uma risada que soava como o barulho de vidro quebrando. "Isso é bom ou ruim para o negócio?" Dona Isadora sorriu daquele jeito gelado que me assombrou por anos nos meus pesadelos. "Personalidade forte pode ser moldada, Valdeci. É só uma questão de aplicar a pressão certa nos lugares certos. Algumas quebram rápido, outras demoram um pouco mais, mas todas quebram no final. A diferença é apenas o tempo e o método." Não entendi completamente o significado daquelas palavras naquele momento, mas gravei cada sílaba na memória, como se meu subconsciente já soubesse que eu precisaria lembrar delas mais tarde para entender o que estava realmente acontecendo comigo. Me arrastaram até um carro preto e grande, daqueles que só homens muito ricos conseguiam comprar naquela época de 1959. O banco era de couro legítimo e cheirava a dinheiro e poder, mas tudo aquilo só me deixava mais apavorada, porque eu sabia que pessoas comuns como minha família jamais andavam em carros assim. Significava que Dona Isadora tinha conexões e recursos que iam muito além do que uma menina de 9 anos conseguia compreender. Completamente. Durante toda a viagem até a propriedade dela, tentei gravar cada detalhe do caminho na minha mente. Quantos quilômetros eram, quais estradas pegávamos, onde ficavam os postos de gasolina e as vendas ao longo do trajeto. Alguma coisa dentro de mim, talvez um instinto de sobrevivência que nem eu sabia que possuía, me dizia que essas informações poderiam ser importantes um dia. Se eu conseguisse escapar, precisaria saber como voltar para casa, mesmo que para encontrar apenas cinzas e lembranças de uma vida que já não existia mais. A propriedade de Dona Isadora ficava numa área mais afastada da cidade, cercada por muros altos e portões de ferro que rangiam de um jeito sinistro quando se abriam. Por fora, parecia uma casa elegante, pintada de amarelo claro com janelas grandes, protegidas por grades ornamentadas que tentavam disfarçar sua verdadeira função de prisão. Havia jardins bem cuidados, uma piscina nos fundos e até mesmo uma quadra de tênis, que nunca vi ser usada por ninguém durante todos os 5 anos que passei ali. A primeira coisa que me chamou a atenção quando entramos foi o cheiro. Era uma mistura estranha e enjoativa de perfume caro, cigarro e algo mais que eu só consegui identificar anos depois. Era o cheiro do medo e da submissão de pessoas que haviam perdido toda esperança de liberdade. As paredes eram cobertas com papel de parede dourado que brilhava artificialmente sob as luzes amareladas e havia quadros com pinturas de mulheres seminuas que me faziam corar de vergonha toda vez que passava por eles. Os móveis eram caros e vistosos, mas havia uma frieza no ambiente que nenhuma decoração conseguia disfarçar. Era como se aquela casa fosse apenas um cenário montado para esconder a podridão que acontecia por trás das cortinas fechadas. Dona Isadora me levou pessoalmente até o quarto onde eu moraria pelos próximos 5 anos da minha vida. "Este vai ser seu novo lar, Carmen. Espero que se sinta confortável e bem-vinda." O quarto ficava no 2º andar e era bem maior que qualquer cômodo da casa do meu tio. Tinha uma cama de solteiro com lençóis bordados, um guarda-roupa de madeira escura, uma penteadeira com espelho e até mesmo um rádio pequeno numa prateleira. Luxo inimaginável para uma menina pobre como eu naqueles tempos. Para uma menina que estava acostumada com a pobreza, aquele quarto parecia luxuoso demais para ser verdade. Mas havia grades nas janelas, e a porta tinha uma fechadura pelo lado de fora que eu só percebi quando ouvi o barulho da chave girando depois que Dona Isadora saiu. Passei minha primeira noite naquela casa deitada na cama macia, mas sem conseguir dormir nem um minuto. Ouvia sons estranhos vindos de outros quartos, vozes abafadas de homens e mulheres, música tocando baixinho no rádio para disfarçar outros ruídos que eu não conseguia identificar. As paredes eram grossas, mas não o suficiente para impedir que os sons mais altos vazassem pelos corredores.
Havia algo acontecendo naquela casa durante a madrugada que fazia meu coração disparar de ansiedade, mesmo sem saber exatamente o que era. Era como se meu corpo de criança já pressentisse o perigo que minha mente ainda não conseguia nomear. Na manhã seguinte, Dona Isadora apareceu no meu quarto carregando roupas novas e um sorriso que tentava parecer maternal. Dormiu bem, querida? Hoje vamos conhecer as outras meninas e você vai aprender como funcionam as coisas por aqui. As roupas que ela trouxe eram bonitas demais para o meu gosto. Um vestido rosa com rendas, sapatos de couro verniz e até mesmo uma fita para o cabelo. Tudo muito feminino, muito delicado, muito diferente das roupas simples que eu estava acostumada a usar. Quando me olhei no espelho da penteadeira, não reconheci a menina que estava refletida ali. Parecia uma boneca enfeitada para ser exibida numa vitrine, e essa sensação me deixou extremamente desconfortável, como se eu estivesse usando uma fantasia que não pertencia a mim. O café da manhã foi servido numa sala grande com uma mesa comprida, onde já estavam sentadas outras 5 meninas de idades variadas. A mais nova parecia ter uns 7 anos, e a mais velha não devia passar dos 16. Todas estavam vestidas de forma similar à minha, com roupas caras e femininas que contrastavam com a tristeza profunda que eu conseguia ver nos olhos de cada uma delas. Era uma tristeza diferente de qualquer coisa que eu já havia presenciado, mesmo tendo perdido meus pais tão nova. Era uma tristeza que vinha de ter perdido algo mais fundamental que a família. Era a tristeza de quem havia perdido a inocência, a dignidade e a esperança de uma forma irreversível. Meninas, disse Dona Isadora com aquela voz que fingia ser carinhosa, esta é a Carmen. Ela vai morar conosco a partir de hoje e espero que todas sejam muito gentis com ela. As meninas me cumprimentaram educadamente, mas pude perceber que havia códigos e mensagens silenciosas sendo trocadas entre elas. Olhares que carregavam avisos que eu ainda não sabia decodificar. A mais velha, que depois descobri se chamar Diana, me deu um sorriso triste e acenou para que eu sentasse ao lado dela. Durante toda a refeição, ela me passou pequenas informações sussurradas entre uma garfada e outra. Não confie em nada que Dona Isadora disser, ela murmurou enquanto fingia estar interessada no seu pão com geleia. Tudo que ela promete é mentira. Ela não é nossa mãe, não é nossa amiga, não é nossa protetora. Ela é nossa dona, e nós somos propriedade dela até o dia em que morrermos ou conseguirmos fugir. As palavras de Diana me atingiram como socos no estômago. Mesmo sendo apenas uma criança, eu conseguia sentir a verdade brutal por trás delas. Aquela não era uma casa de família que havia me acolhido por bondade cristã. Era alguma coisa muito pior, algo que minha mente infantil ainda não conseguia nomear completamente, mas que meu instinto já identificava como perigo mortal. Depois do café, Dona Isadora me levou para conhecer o resto da propriedade. Mostrou a piscina, os jardins, a biblioteca com livros que ninguém lia e até mesmo uma sala de jogos com brinquedos caros que pareciam nunca ter sido tocados. Viu como você vai ser feliz aqui, Carmen? Tem tudo que uma menina pode desejar. Mas eu prestava mais atenção no que ela não mostrava. Os quartos do primeiro andar que permaneceram trancados durante toda a nossa caminhada. O escritório nos fundos onde ouvi vozes masculinas discutindo negócios e principalmente os homens que circulavam pela propriedade com armas na cintura, fingindo ser jardineiros ou seguranças normais. O mais macabro de tudo não eram apenas as violações que aconteciam ali. Eram as camadas de normalidade que Dona Isadora tentava manter para disfarçar a operação. Durante o dia, éramos tratadas como meninas internas, num colégio caro. Tínhamos horários para acordar, para as refeições, para os estudos, havia aulas de português, matemática, etiqueta social e até mesmo aulas de dança e música. Era como se ela estivesse preparando damas da sociedade para frequentar clubes elegantes, quando na realidade estava adestrando mercadorias sexuais para satisfazer os desejos mais doentios da elite local. As refeições eram servidas num refeitório decorado com papel de parede florido e cortinas delicadas que tentavam criar uma atmosfera familiar. Dona Isadora se sentava na cabeceira da mesa como uma matriarca benevolente, perguntando sobre nossas atividades, elogiando nosso comportamento,
fingindo se importar com nosso bem-estar. Era uma encenação cruel que transformava nossa dor em uma peça teatral macabra, onde éramos obrigadas a interpretar o papel de filhas adotivas felizes e gratas pela oportunidade de viver ali. Durante as refeições, ela fazia questão de nos ensinar boas maneiras como se fôssemos suas, verdadeiras pupilas. Carmen, querida, segure o garfo assim, com elegância, ela dizia, enquanto eu tentava não vomitar a comida que engolia forçadamente. Diana, posture-se direito. Uma jovem educada sempre mantém a coluna ereta. Eram lições de etiqueta que seriam usadas para nos tornar mais atraentes aos olhos dos homens que pagavam por nossos corpos, mas que eram apresentadas como educação refinada para nosso próprio benefício. A biblioteca da propriedade era outro elemento dessa farsa elaborada. Havia centenas de livros nas estantes, desde clássicos da literatura brasileira até romances românticos importados, todos cuidadosamente selecionados para criar a impressão de que vivíamos num ambiente intelectualmente estimulante. Dona Isadora incentivava nossa leitura, dizia que meninas cultas eram mais interessantes para os clientes especiais. O que ela não sabia era que alguns daqueles livros se tornaram meu refúgio psicológico, lugares onde eu podia me esconder, mentalmente, quando a realidade se tornava brutal demais para suportar. As aulas de dança eram particularmente perturbadoras, porque serviam um propósito duplo. Oficialmente, eram para nossa educação cultural, para nos ensinar a nos mover com graça e feminilidade. Na prática, eram treinamentos para nos tornar mais sedutoras e flexíveis para os clientes que tinham fantasias específicas. A professora, Dona Beatriz, era uma mulher de meia-idade que fingia não saber para que serviam suas aulas, mas que orientava nossos movimentos de uma forma que deixava claro seu verdadeiro objetivo. Movam os quadris assim, meninas, com suavidade e sensualidade. Lembrem-se de que um corpo feminino é uma obra de arte que deve ser apresentada da forma mais atraente possível. O pior de tudo era que algumas das meninas mais novas realmente acreditavam na farsa. Meninas que haviam chegado ali muito pequenas, como eu, e que não tinham memórias claras de uma vida diferente, começavam a se convencer de que Dona Isadora realmente se importava conosco, de que estávamos sendo preparadas para uma vida melhor, de que tudo aquilo era normal e até mesmo privilegiado. Era uma lavagem cerebral sutil, mas eficaz, que transformava vítimas em cúmplices inconscientes do próprio abuso. As mais velhas, como Diana, viam através da encenação, mas haviam aprendido que expressar ceticismo ou revolta trazia punições severas. Era mais seguro fingir gratidão, participar da peça teatral, representar o papel de meninas salvas por uma benfeitor generosa. Mas havia momentos em que a máscara escorregava e eu podia ver nos olhos delas a mesma dor profunda que carregava no meu próprio peito. Durante as aulas de música, éramos ensinadas a tocar piano e a cantar canções românticas. Dona Isadora dizia que isso nos daria sofisticação, que os clientes mais refinados apreciavam mulheres que pudessem oferecer não apenas prazer físico, mas também entretenimento cultural. Aprendi a tocar asa branca no piano, enquanto por dentro cantava canções de desespero que ninguém podia escutar. Os domingos eram reservados para atividades religiosas que completavam a farsa de normalidade. Dona Isadora nos levava para a missa na igreja principal da cidade, onde éramos apresentadas como suas protegidas, meninas órfãs que ela havia acolhido por caridade cristã. O padre, um homem idoso e aparentemente genuíno, sempre elogiava publicamente a obra social de Dona Isadora, sem imaginar que estava abençoando uma das maiores redes de exploração sexual da região. Durante os sermões sobre compaixão e proteção dos inocentes, eu me perguntava como Deus permitia que aquela farsa continuasse, como pessoas supostamente piedosas podiam ser tão cegas à realidade que acontecia bem debaixo dos seus narizes. Depois da missa, íamos almoçar num restaurante elegante do centro da cidade, onde Dona Isadora fazia questão de nos exibir como troféus da sua suposta generosidade.
Ela nos vestia com roupas caras e femininas, penteava nossos cabelos de forma impecável e nos ensinava a sorrir e a nos comportar como jovens bem-educadas, desfrutando de um passeio familiar. As pessoas na rua olhavam para nós com aprovação, comentavam entre si sobre a bondade de Dona Isadora, sobre como ela estava dando oportunidades para meninas desfavorecidas. Se soubessem a verdade, se pudessem ver através das nossas roupas elegantes e dos nossos sorrisos forçados, talvez algumas delas tivessem a coragem de questionar, de investigar, de denunciar. Durante esses passeios dominicais, eu desenvolvi uma habilidade estranha de me desdobrar mentalmente. Uma parte de mim participava da encenação, sorria, conversava educadamente, fingia estar feliz por estar ali. A outra parte observava tudo de fora, como se fosse uma espectadora assistindo a uma peça teatral sobre sua própria vida. Era um mecanismo de defesa que me permitia sobreviver psicologicamente às situações mais surreais, mas que também me deixava com uma sensação constante de irrealidade. As noites eram o momento em que a máscara de respeitabilidade desaparecia completamente e a verdadeira natureza da operação de Dona Isadora se revelava em toda a sua crueldade. Os clientes chegavam em carros caros, sempre bem vestidos, sempre discretos, sempre tratados com a deferência reservada a pessoas importantes. Havia advogados, médicos, empresários, políticos, policiais de alta patente, homens que, durante o dia, tomavam decisões que afetavam milhares de pessoas e que, durante a noite, vinham buscar em corpos infantis os prazeres que suas posições respeitáveis não podiam proporcionar publicamente. Cada uma de nós tinha um nome artístico que usávamos com os clientes, como se fôssemos atrizes num espetáculo macabro. Meu nome artístico era Rosinha, escolhido por Dona Isadora porque, segundo ela, evocava juventude e inocência. Diana era conhecida como Violeta, Júlia como Jasmim. Éramos flores numa estufa venenosa, cultivadas não para embelezar o mundo, mas para ser colhidas e destruídas pelos caprichos de homens que haviam perdido qualquer noção de humanidade. O sistema de preços que Dona Isadora estabeleceu era uma demonstração clara de como ela havia transformado nossa dor em matemática comercial. As meninas mais novas custavam mais caro. As virgens custavam mais caro. As que tinham aparência mais frágil e inocente custavam mais caro. Era uma tabela de valores que reduzia nossa existência a características físicas que poderiam ser monetizadas. Eu, por ser pequena para minha idade e por ter mantido uma aparência infantil mesmo aos 10 anos, estava no topo dessa tabela macabra. Os quartos do primeiro andar eram decorados de forma a criar ambientes que facilitassem as fantasias dos clientes. Havia um quarto com decoração de princesa, destinado aos homens que tinham fantasias com meninas muito novas. Havia um quarto com tema escolar, para os que preferiam cenários de colegial. Cada ambiente era cuidadosamente montado para maximizar o prazer doentio dos clientes e nossa humilhação. O que mais me perturbava não eram apenas os atos que eram praticados contra nós, mas a naturalidade com que tudo aquilo acontecia. Os clientes chegavam, cumprimentavam Dona Isadora educadamente, discutiam amenidades sobre política e negócios enquanto tomavam um drink. Escolhiam uma de nós como se estivessem selecionando um prato num menu de restaurante e depois subiam para os quartos com a mesma tranquilidade de quem vai tomar um banho relaxante. Para eles, não éramos pessoas com sentimentos, sonhos ou medos. Éramos objetos temporários de prazer, descartáveis e substituíveis. Alguns clientes tentavam justificar suas ações com conversas que pretendiam ser carinhosas. "Você é muito especial, Rosinha", diziam enquanto me machucavam. "Eu cuido muito bem de meninas educadas como você." Outros eram brutalmente honestos sobre suas intenções, tratando-nos como prostitutas adultas e esperando que fingíssemos gostar do que nos faziam. Os mais perigosos eram os que se convenciam de que estavam nos fazendo um favor, de que estavam nos ensinando sobre a vida adulta, de que eram nossos amigos especiais que mereciam nossa gratidão. Participar de uma operação especial que estava sendo organizada para clientes muito importantes.
Não deu detalhes, mas disse que seria uma oportunidade única de mostrar minha gratidão por tudo que ela havia feito por mim ao longo dos anos. A forma como ela falou me encheu de pavor, porque havia uma solenidade na sua voz que sugeria algo definitivo e irreversível. A tal operação especial se revelou ser um leilão humano, onde meninas eram oferecidas para compradores internacionais que vinham ao Brasil, especificamente para adquirir crianças brasileiras que seriam levadas para outros países. Era um mercado global de escravidão moderna que operava com a sofisticação de uma empresa multinacional, mas que comercializava vidas humanas como se fossem commodities exportáveis. O evento aconteceria numa mansão isolada nos arredores de Vitória, propriedade de um empresário milionário que havia construído sua fortuna através de negócios sujos. Durante semanas antes do leilão, fui submetida a uma preparação intensiva que me deixou apavorada. Aulas de inglês básico para conseguir entender comandos simples, sessões de maquiagem profissional que me faziam parecer mais velha, treinamentos comportamentais que incluíam desde como caminhar de salto alto até como fingir prazer durante atos que me causavam nojo e dor. Era como se estivessem me transformando numa boneca viva, programada para satisfazer qualquer fantasia doentia que os compradores pudessem ter. 3 dias antes do leilão, chegaram outras meninas de propriedades parceiras de Dona Isadora, todas na mesma faixa etária, todas com o mesmo olhar de animais feridos que reconheci imediatamente. Éramos 14 ao todo, vindas de diferentes cidades do interior do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Cada uma carregava sua própria história de traição familiar, abandono social e exploração sistemática. Juntas, representávamos um investimento de milhões de cruzeiros para a rede criminosa que nos tratava como gado destinado à exportação. A mansão onde aconteceria o leilão era um lugar que parecia saído de um filme de terror, construída no estilo colonial português, mas com modificações modernas que incluíam sistemas de segurança, câmeras por toda parte e até mesmo uma pista de pouso para que os compradores chegassem discretamente em aviões particulares. Havia quartos temáticos decorados para diferentes tipos de fantasias, uma sala de leilão com palco, iluminado, e até mesmo uma enfermaria equipada para tratar mercadorias danificadas durante os testes que os compradores faziam antes de finalizar suas compras. Na noite anterior ao leilão, não consegui dormir nem 1 minuto. Ficamos trancadas numa espécie de galpão nos fundos da mansão, como animais esperando para serem sacrificados. Diana, que havia sido trazida de outra propriedade para participar do evento, me contou que meninas vendidas nesses leilões raramente eram vistas. Novamente. É o fim da linha, Carmen. Ela sussurrou no escuro. Depois de amanhã, a gente deixa de existir como pessoa. Vira apenas memória nas mentes doentias de homens que compraram o direito de nos destruir completamente. E se essa mensagem estiver tocando seu coração de alguma forma, considere com carinho apoiar essa entrega clicando em Valeu demais. É graças a esse gesto que conseguimos continuar trazendo mensagens como essa para quem mais precisa. O dia do leilão amanheceu, cinzento e chuvoso. Fomos acordadas antes do nascer do sol para começar uma rotina de preparação que durou horas. Banhos com produtos caros, maquiagem profissional aplicada por mulheres que fingiam não ver o terror nos nossos olhos, roupas que custavam mais do que muitas famílias ganhavam em 1 ano, mas que nos faziam sentir ainda mais nuas e vulneráveis. Quando os primeiros compradores começaram a chegar, o ambiente da mansão mudou completamente. Homens de diferentes nacionalidades, todos impecavelmente vestidos, todos ali com o mesmo objetivo repugnante de comprar vidas humanas para satisfazer seus desejos mais perversos. Falavam entre si em diferentes idiomas, mas a linguagem do mal é universal, e eu conseguia entender perfeitamente suas intenções através dos olhares que dirigiam para nós. O processo começou com uma exibição prévia, onde fomos desfiladas individualmente numa passarela improvisada. Os homens faziam anotações, tiravam fotografias discretas, discutiam nossas qualidades como se estivessem avaliando cavalos de corrida. Alguns pediam para nos tocar, verificar nossa dentição, examinar nossa pele,
testar nossa submissão através de comandos humilhantes que éramos obrigadas a obedecer. Um comprador americano, um homem gordo de uns 60 anos com sotaque texano, mostrou interesse particular em mim. Disse para Dona Isadora que estava procurando uma bonequinha brasileira para sua coleção particular. Ele me fez perguntas pessoais através de um intérprete, queria saber detalhes sobre minha família, minha educação, minha experiência sexual. Cada pergunta me fazia sentir como se estivesse sendo despida mais uma camada de dignidade. Durante a fase de teste, que acontecia nos quartos temáticos da mansão, descobri níveis de crueldade que nem imaginava que pudessem existir. Os compradores tinham direito a uma amostra de cada menina que despertasse seu interesse, sessões onde podiam fazer conosco qualquer coisa que quisessem, desde que não causassem danos permanentes que pudessem afetar nosso valor de revenda. O leilão propriamente dito aconteceu no final da tarde, numa sala decorada como um teatro elegante, mas que na realidade era um mercado de escravos moderno. Um leiloeiro profissional conduzia as vendas com a mesma desenvoltura que usaria para vender obras de arte. Cada uma de nós foi apresentada individualmente, com descrições detalhadas de nossas qualidades e históricos de treinamento. Quando chegou minha vez, subi no palco tremendo tanto que mal conseguia ficar em pé. As luzes eram tão fortes que não conseguia ver os rostos dos compradores, apenas silhuetas escuras que representavam destinos possíveis, todos igualmente aterrorizantes. O leiloeiro descreveu minhas características físicas, minha idade, minha experiência anterior. Lote número 8. Carmen, 12 anos, brasileira, treinada por 3 anos, especializada em clientes que preferem aparência jovem. Lance inicial, 70 mil cruzeiros. Os lances começaram imediatamente. O comprador texano disputava comigo com um empresário alemão e com um grupo de investidores árabes. Era surreal ouvir números tão altos sendo gritados por homens que estavam comprando o direito de me torturar pelo resto da minha vida. No final, fui arrematada pelo empresário alemão por 130 mil cruzeiros. O homem que havia me comprado se aproximou do palco depois que o leilão terminou, me olhou como quem examina uma compra recém-feita e disse em inglês quebrado: "Você vai para a Alemanha comigo. Vai trabalhar numa casa especial que tenho em Berlim. Se comportar bem, vai viver muitos anos. Se der problema, vai morrer rápido." Foi durante essa noite terrível que aconteceu algo que mudou completamente o rumo da minha história. Um dos seguranças da mansão, um homem jovem que eu havia notado porque parecia desconfortável com o que estava presenciando, se aproximou discretamente do galpão onde estávamos. Ele olhou ao redor para ter certeza de que não estava sendo observado e sussurrou através das grades: "Vocês querem sair daqui? Agora, esta noite, antes que seja tarde demais?" Durante 5 anos na propriedade de Dona Isadora, eu havia sonhado com esse momento, mas quando ele finalmente chegou, quase não conseguia acreditar que era real. O homem se chamava Rodrigo. Tinha 23 anos e era filho de uma família de policiais federais. Havia conseguido o trabalho de segurança na mansão como parte de uma operação de inteligência que vinha investigando a rede de tráfico internacional há mais de 2 anos. "Eu posso tirar vocês daqui agora", ele continuou sussurrando urgentemente. "Mas preciso que me digam tudo o que sabem sobre como essa operação funciona. Nomes, lugares, datas, valores, tudo que possa nos ajudar a desmontar essa rede completamente. Vocês topam arriscar? Porque se formos descobertos, vão matar a gente antes de amanhecer." Diana e eu nos olhamos por alguns segundos que pareceram eternos. Tínhamos 2 opções: aceitar nossos destinos como escravas sexuais em países estrangeiros ou arriscar tudo numa tentativa desesperada de escape, que poderia nos matar, mas que também poderia nos devolver nossas vidas. Não foi uma decisão difícil. Preferíamos morrer, tentando ser livres, do que viver como propriedades de monstros. "A gente topa", respondi por todas nós. "Conte com nossa ajuda para prender esses desgraçados." Rodrigo sorriu pela primeira vez e começou a explicar o plano de fuga que havia elaborado com seus superiores na Polícia Federal. Durante a madrugada, quando a maioria dos seguranças estivesse dormindo, Rodrigo desligaria temporariamente o sistema de alarme e abriria as fechaduras do galpão.
Teríamos 15 minutos para chegar até um ponto de encontro na estrada, onde uma equipe de resgate estaria esperando. Enquanto isso, outras equipes da Polícia Federal cercariam a mansão e prenderiam todos os envolvidos. Por volta das 3 da manhã, ouvimos o som da fechadura sendo aberta. Rodrigo apareceu na entrada do galpão. Vamos, meninas, agora ou nunca. Levantamos em silêncio e o seguimos através dos corredores escuros da mansão, evitando as câmeras e os pontos onde outros seguranças podiam estar de plantão. Chegamos ao portão dos fundos sem sermos detectadas. Rodrigo cortou a cerca com um alicate especial e criou uma abertura por onde pudemos passar. Do outro lado, havia uma mata fechada que tínhamos que atravessar para chegar ao ponto de encontro. Diana e eu corremos pela floresta como nunca havíamos corrido na vida, tropeçando em raízes, sendo arranhadas por galhos, mas sentindo uma energia que vinha da possibilidade real de liberdade. Quando chegamos à estrada e vimos os carros da Polícia Federal esperando, desabei no choro. Eram lágrimas de alegria, de alívio, de gratidão e também de tristeza pelas outras. Meninas que ainda estavam na mansão. Diana me abraçou e choramos juntas. 2 sobreviventes que haviam conseguido escapar do inferno. Os primeiros dias depois do resgate foram uma confusão de sensações contraditórias que me deixavam completamente desorientada. Por um lado, existia um alívio indescritível de saber que Dona Isadora nunca mais poderia me tocar, que os homens que compravam meu corpo estavam presos, que aqueles quartos malditos haviam se transformado em evidências num processo criminal. Por outro lado, havia um vazio aterrorizante onde deveria estar minha personalidade, minha identidade, meus sonhos normais para uma adolescente de 12 anos. Eu não sabia quem era além de Carmen, a menina da pensão, a mercadoria premium que gerava lucro para uma mulher sem alma. A casa de apoio onde fui levada ficava numa cidade vizinha à Vitória, uma propriedade grande cercada por jardins bem cuidados e protegida por seguranças que trabalhavam para nos defender, não para nos prender. Era uma diferença sutil, mas fundamental para minha recuperação psicológica. Pela primeira vez em 5 anos, eu estava sendo vigiada por pessoas que queriam meu bem-estar, não minha submissão. O lugar abrigava 15 meninas resgatadas de diferentes situações de exploração, cada uma carregando sua própria coleção de traumas. A diretora da casa se chamava Dona Teresa, uma psicóloga de 60 anos que havia dedicado sua carreira inteira a trabalhar com sobreviventes de tráfico humano. Era uma mulher pequena e delicada fisicamente, mas que irradiava uma força interior que me impressionava. Quando me olhava, conseguia ver além dos ferimentos visíveis e invisíveis. Enxergava potencial de cura onde eu só conseguia ver destroços irreparáveis. Durante nossa primeira conversa, ela me disse algo que ficou gravado na minha memória para sempre. Carmen, querida, você não é definida pelo que fizeram com você. Você é definida pela coragem que teve de sobreviver e pela esperança que ainda brilha nos seus olhos. O processo de desintoxicação psicológica foi mais doloroso do que qualquer violência física que eu havia sofrido na pensão. Durante 5 anos, eu havia desenvolvido mecanismos de defesa que me permitiam funcionar como um autômato obediente, desligando completamente minha capacidade de sentir para conseguir suportar o insuportável. Agora, em segurança pela primeira vez desde os 9 anos, todas essas emoções represadas começaram a emergir de uma vez, como água de uma represa que arrebenta. Chorava sem conseguir parar. Tinha ataques de pânico que duravam horas. Acordava gritando no meio da noite com pesadelos, onde Dona Isadora me arrastava de volta para a pensão. As terapias individuais com Dona Teresa aconteciam 3 vezes por semana, numa sala aconchegante, decorada com plantas e fotografias de paisagens naturais. Ali, pela primeira vez na vida, eu podia falar sobre minha dor sem medo de punição. Podia expressar raiva, medo, tristeza, confusão, sem que ninguém me dissesse que estava sendo ingrata ou dramática. Dona Teresa me ensinava técnicas de respiração para controlar os ataques de pânico, exercícios de relaxamento para diminuir a tensão constante que carregava nos músculos, estratégias cognitivas para separar memórias passadas da realidade presente.
Diana havia sido levada para uma casa de apoio diferente, mas conseguimos manter contato através de cartas supervisionadas pelas equipes terapêuticas. Ler as palavras dela no papel era como receber abraços à distância. Ela me contava sobre seus progressos na recuperação, sobre as aulas de alfabetização que estava fazendo, sobre os sonhos que começava a ter para seu futuro. Carmen, ela escrevia numa dessas cartas, às vezes ainda não acredito que conseguimos sair daquele inferno. Às vezes acordo de manhã e por alguns segundos acho que ainda estou lá, mas depois lembro do cheiro das flores do jardim da casa, do som dos pássaros cantando e sei que somos livres de verdade. As terapias em grupo eram simultaneamente as mais difíceis e as mais transformadoras. Sentar numa roda com outras meninas que haviam passado por experiências similares criava uma sensação de compreensão mútua que eu nunca havia experimentado antes. Não precisávamos explicar detalhes, não precisávamos justificar nossos medos ou nossas reações a situações normais. Todas entendíamos os gatilhos emocionais que faziam uma de nós desabar quando via um homem de barba grisalha ou quando ouvia determinado tipo de música. Uma das meninas do grupo, Patrícia, havia sido resgatada de uma situação ainda pior que a minha. Vendida aos 5 anos de idade para uma rede internacional, havia passado por 4 países diferentes antes de conseguir escapar aos 16 anos. Quando ela contava fragmentos de sua história, eu percebia que o mal humano não tem limites, que sempre existe um abismo mais profundo onde pessoas são capazes de descer. Mas Patrícia também me ensinou que a capacidade humana de resistir e se regenerar é igualmente infinita. Ela aprendia português brasileiro com a determinação de quem queria se reinventar completamente. Os primeiros meses foram dominados por uma raiva intensa que eu não sabia como processar ou canalizar. Era uma raiva que queimava por dentro como fogo, alimentada por 5 anos de humilhações, violações e impotência. Eu queria que Dona Isadora sofresse tanto quanto ela havia me feito sofrer. Queria que os homens que pagaram para me torturar perdessem suas famílias, suas carreiras, suas liberdades, da mesma forma que eles haviam roubado minha infância. Dona Teresa me explicou que essa raiva era natural e necessária, mas que eu precisava aprender a transformá-la em energia construtiva, ao invés de deixá-la me consumir por dentro. As aulas de alfabetização foram outro desafio imenso. Durante os 5 anos na pensão, minha educação formal havia parado completamente. Eu sabia ler e escrever o básico, mas estava muito atrasada em relação ao que era esperado para minha idade. A professora, Dona Marisa, tinha uma paciência infinita com minhas dificuldades de concentração e memória, sequelas diretas do trauma prolongado que havia afetado meu desenvolvimento cognitivo. Aos poucos, comecei a redescobrir prazeres simples que havia esquecido que existiam. O gosto de uma fruta fresca comida sem pressa, o prazer de escolher que roupa vestir de manhã, a sensação de caminhar descalça na grama sem medo de ser punida por estar fora do quarto. Eram experiências que pessoas normais consideram banais, mas que para mim tinham o valor de milagres cotidianos. Cada dia que acordava e podia decidir como usar meu tempo era uma lembrança de que eu era uma pessoa livre. A reconstrução da minha relação com meu próprio corpo foi particularmente complexa. Durante 5 anos, eu havia aprendido a dissociar completamente, a tratar meu corpo como algo separado de mim, uma ferramenta que outros usavam para seus prazeres doentios. Agora, precisava reaprender que meu corpo era meu, que eu tinha direito de dizer não, que não existia nada que eu fosse obrigada a fazer para merecer comida, abrigo ou carinho. 1 ano depois do resgate, comecei a ter pesadelos diferentes. Ao invés de sonhar que estava sendo perseguida ou violentada, comecei a sonhar que voltava voluntariamente para a pensão, que pedia desculpas para Dona Isadora por ter fugido, que implorava para ser aceita de volta. Esses sonhos me apavoravam mais do que os pesadelos violentos, porque revelavam uma parte de mim que havia se acostumado tanto com o cativeiro que chegava a sentir nostalgia da previsibilidade do sofrimento. Foi durante uma dessas sessões de terapia que Dona Teresa me sugeriu que eu considerasse falar publicamente sobre minha experiência. Carmen, ela disse, sua história tem o poder de educar pessoas sobre a realidade do tráfico humano e de dar esperança para outras sobreviventes, mas apenas se você se sentir pronta e quiser fazer isso.
A ideia me aterrorizou inicialmente. Expor minha história significaria abrir meu trauma para o julgamento público. Mas também percebi que havia uma oportunidade de transformar meu sofrimento em algo que pudesse prevenir que outras crianças passassem pelo mesmo inferno. Se minha história pudesse fazer com que uma família reconhecesse sinais de aliciamento, se pudesse encorajar uma vítima a denunciar, se pudesse sensibilizar autoridades para a gravidade do problema, então talvez toda a dor tivesse servido para algum propósito maior. Minha primeira palestra foi na Delegacia Especializada em Crimes contra Crianças de Vitória, em 1968. 20 policiais sentados numa sala pequena, me olhando com uma mistura de interesse profissional e compaixão pessoal. Quando comecei a falar, minha voz saiu trêmula e baixa, mas conforme fui continuando, senti uma força que não sabia que possuía. Estava recuperando minha voz, literalmente e metaforicamente. Por 5 anos, eu havia sido forçada ao silêncio. Agora, podia falar livremente sobre tudo o que havia sofrido. Durante minha jornada de formação, sempre mantive contato esporádico com minha irmã Joana, que cresceu em Minas Gerais e se tornou professora primária. Embora tenhamos seguido caminhos muito diferentes, ela sempre apoiou meu trabalho à distância, mandando cartas de encorajamento nos momentos mais difíceis. Quando nos reencontramos aos meus 18 anos, foi emocionante descobrir que a irmãzinha que eu havia protegido quando éramos crianças se tornou uma mulher forte e independente. Após 2 anos na casa de apoio, eu havia recuperado o suficiente da minha estabilidade emocional para começar a pensar em planos para o futuro. Dona Teresa me ajudou a me inscrever num programa de aceleração escolar que me permitiria terminar o ensino fundamental e médio em menos tempo. Descobri que tinha facilidade para aprender quando não estava sob constante ameaça, que minha mente, uma vez liberada do medo constante, era capaz de absorver conhecimento com uma fome que me surpreendia. Decidi que queria estudar psicologia, inspirada pelo trabalho que Dona Teresa havia feito comigo e com as outras meninas. Queria entender cientificamente os processos mentais que me haviam permitido sobreviver ao trauma. Queria desenvolver técnicas ainda melhores para ajudar outras pessoas em situações similares. Era uma escolha profissional que fazia sentido completo. Transformar minha experiência de vítima em ferramentas para curar outras vítimas. Quando completei 22 anos, graduando-me entre as melhores alunas da minha turma de psicologia em 1972, senti que havia cruzado uma linha invisível entre sobrevivente e transformadora de realidades. Não era mais apenas alguém que havia escapado do inferno. Era alguém que possuía as ferramentas intelectuais e emocionais para ajudar outras pessoas a fazerem a mesma jornada de cura. Professor Marcos me ofereceu uma bolsa de mestrado para continuar pesquisando sobre traumas em sobreviventes de exploração sexual. Mas antes de aceitar, eu precisava fazer algo que estava adiando há anos: voltar à Nova Venécia e enfrentar meus demônios cara a cara. A viagem de volta à minha cidade natal foi um dos momentos mais intensos da minha vida. Durante toda a estrada, memórias reprimidas voltavam como ondas, algumas dolorosas, outras inesperadamente reconfortantes. Lembrei-me do cheiro do café que minha mãe fazia de manhã, do som da sua voz cantando enquanto pendurava roupas no varal, da sensação de segurança que eu sentia quando ela me abraçava, depois de pesadelos infantis que na época pareciam terríveis, mas que não eram nada comparados à realidade que se seguiu. A primeira parada que fiz foi no cemitério onde meus pais estavam enterrados. Era uma manhã ensolarada e o lugar estava silencioso, coberto por uma paz que contrastava completamente com a turbulência emocional que carregava no peito. Encontrei os túmulos dos meus pais lado a lado, com lápides simples que mostravam apenas seus nomes e datas. Não havia flores frescas, não havia sinais de que alguém os visitava regularmente. Sentei-me na grama entre os 2 túmulos e, pela primeira vez em mais de 12 anos, falei com meus pais como se eles pudessem me ouvir. Mãe, comecei com a voz embargada, eu sei que não é culpa sua ter morrido tão cedo. Sei que se estivesse viva, nunca teria deixado o tio Sebastião me vender como fez. Quero que saiba que consegui sobreviver, que me transformei numa pessoa que a senhora ficaria orgulhosa. Depois me voltei para o túmulo do meu pai. Pai,
Não vou fingir que perdoo o tio Sebastião pelo que fez comigo, mas também não vou carregar ódio por vocês para o resto da vida. Escolho deixar essa raiva aqui, enterrada, para que ela não me impeça de continuar ajudando outras crianças. Passei a tarde caminhando pelas ruas da cidade, visitando lugares que faziam parte das minhas poucas memórias felizes de infância. A praça onde brincava quando era muito pequena, a escola primária onde estudei por apenas alguns meses, a igreja onde minha mãe me levava aos domingos. Em cada lugar, sentia como se estivesse fazendo as pazes com fantasmas que me assombravam há anos. Foi ali, em pé no terreno vazio onde havia sido nossa casa, que tomei uma decisão que mudaria completamente o rumo da minha carreira. Em vez de fazer mestrado imediatamente, eu voltaria para Nova Venécia para abrir o primeiro centro de apoio de Nova Venécia, especializado em crianças vítimas de violência sexual da região. Seria minha forma de honrar a memória da menina que eu havia sido e de garantir que outras crianças da cidade tivessem proteção e apoio que eu não tive quando precisei. Nos meses seguintes, mobilizei todos os contatos profissionais e pessoais que havia construído durante meus anos de recuperação e estudo. Ricardo, um jornalista que conheci durante uma palestra e que agora era editor de um jornal em Vitória, me ajudou a conseguir visibilidade para a causa. Dona Teresa me orientou sobre como estruturar programas terapêuticos eficazes. Professor Marcos me colocou em contato com organizações que financiavam projetos de proteção infantil. O Centro de Apoio de Nova Venécia abriu suas portas num prédio alugado no centro da cidade em março de 1975, quando eu tinha 25 anos. Era pequeno, com apenas 3 salas e uma equipe mínima composta por mim, uma psicóloga assistente e uma assistente social voluntária, mas representava uma revolução na forma como a cidade lidava com casos de abuso infantil. Pela primeira vez, crianças vítimas de violência tinham um lugar específico, onde profissionais treinados sabiam como ouvi-las sem julgamento. Os primeiros casos que chegaram até nós foram encaminhados pela delegacia local e pela Vara de Infância e Juventude. Meninas e meninos entre 6 e 16 anos que haviam sofrido abusos em casa, na escola, em situações de exploração sexual comercial. Cada história era única, mas todas carregavam elementos que me eram dolorosamente familiares. O medo de não serem acreditados, a confusão sobre culpa e responsabilidade, a sensação de que estavam sujos de uma forma que nunca poderia ser limpa. Uma das primeiras pacientes que me marcou profundamente foi Ana Paula, uma menina de 11 anos que havia sido abusada pelo padrasto durante 3 anos. Quando chegou ao centro, ela não falava, não fazia contato visual e passava as sessões inteiras encolhida numa cadeira. Reconheci imediatamente os sinais, porque eu havia desenvolvido comportamentos similares durante meus primeiros anos na pensão. O trabalho com Ana Paula durou 2 anos intensos de terapia individual, terapia familiar com a mãe e acompanhamento legal para garantir que o padrasto fosse processado. Ver Ana Paula aos poucos reconectando com sua voz, aprendendo a confiar novamente, redescobrindo a capacidade de sorrir e brincar, foi uma das experiências mais gratificantes da minha vida profissional. No final do tratamento, ela me disse algo que guardarei para sempre no coração. Carmen, obrigada por me ajudar a lembrar que eu sou uma pessoa, não apenas algo que aconteceu comigo. Era exatamente o tipo de transformação que eu sonhava proporcionar para outras crianças. O trabalho no centro era emocionalmente exaustivo, mas também profundamente significativo. Cada criança que conseguíamos ajudar representava uma vitória contra o sistema que havia tentado me destruir anos antes. Eram pequenas vinganças contra Dona Isadora, contra meu tio Sebastião, contra todos os homens que haviam se aproveitado da minha vulnerabilidade. Mas principalmente eram vitórias da esperança sobre o desespero. Conforme o centro se estabelecia e ganhava reconhecimento na região, comecei a receber convites para dar palestras em escolas, igrejas, associações comunitárias. Era sempre difícil falar publicamente sobre minha própria experiência, mas percebi que minha história tinha um poder único de sensibilizar pessoas para a realidade do abuso infantil. Quando eu contava o que havia passado, as plateias ficavam em silêncio absoluto, absorvendo cada palavra.
Diana se formou numa escola técnica em enfermagem e conseguiu um emprego num hospital público em Vitória. Quando nos reencontramos depois de 3 anos separadas, em 1975, foi como abraçar uma irmã que eu não via há muito tempo. Ela havia engordado um pouco, tinha cabelos mais compridos e um sorriso que eu não me lembrava de ter visto durante nossos anos na pensão. Carmen, ela me disse durante nosso primeiro almoço juntas em Liberdade. Às vezes, eu me pergunto como conseguimos sobreviver àquilo. Depois penso que talvez tenhamos sido poupadas, exatamente para poder ajudar outras pessoas. Nossa sobrevivência não foi acidente, foi propósito. Aos 26 anos, saí da casa onde morava para um apartamento pequeno, mais digno, perto do centro. Era a primeira vez na vida que eu tinha um espaço completamente meu, onde podia fechar a porta e ter certeza de que ninguém entraria sem minha permissão. O apartamento tinha apenas um quarto, uma sala pequena, cozinha e banheiro, mas para mim era um palácio. Cada objeto ali havia sido escolhido por mim. Cada decisão sobre decoração era minha. E, se essa mensagem está tocando fundo no seu coração, considere apoiar esse trabalho clicando em Valeu demais. Esse carinho ajuda a manter viva essa missão de entregar palavras que curam e despertam. Durante o final da década de 1970, meu trabalho começou a ganhar reconhecimento nacional. Em 1978, recebi uma proposta inesperada do Ministério da Justiça para coordenar um programa de capacitação de profissionais que trabalhavam com crianças vítimas de exploração sexual. Era uma oportunidade de expandir meu impacto de uma cidade pequena para o país inteiro. Aceitei o desafio, mas mantive minha base em Nova Venécia, viajando pelo Brasil inteiro para dar cursos e palestras. Durante esses anos de viagens constantes, conheci centenas de profissionais que trabalhavam na linha de frente do combate ao abuso infantil. Policiais que choravam quando ouviam minha história, psicólogos que confessavam se sentir inadequados para lidar com traumas tão severos, juízes que admitiam nunca ter pensado sobre o impacto emocional das suas decisões nas crianças envolvidas nos processos. Cada curso que ministrava plantava sementes de mudança em sistemas que historicamente haviam falhado em proteger crianças vulneráveis. Em 1982, aos 32 anos, recebi um convite para representar o Brasil numa conferência internacional sobre tráfico humano em Genebra. Era a primeira vez que eu sairia do país, a primeira vez que minha história seria compartilhada com uma audiência global. A experiência foi simultaneamente intimidante e empoderadora. Estar num auditório com delegados de dezenas de países, falando sobre minha experiência pessoal como evidência da necessidade de políticas mais eficazes de proteção infantil, me fez sentir que havia transformado completamente minha posição no mundo. A repercussão da minha participação na conferência abriu portas para novas oportunidades profissionais. Fui convidada para integrar comissões governamentais, para assessorar organizações internacionais, para colaborar com universidades em pesquisas sobre trauma e recuperação. Mas o que mais me orgulhava era o reconhecimento de que meu trabalho estava fazendo diferença real na vida de crianças concretas. O Centro de Apoio de Nova Venécia havia se expandido, agora ocupava um prédio próprio e atendia mais de 200 crianças por ano. Em 1985, aos 35 anos, minha vida tomou uma direção que eu não havia antecipado. Recebi um convite da Organização das Nações Unidas para assumir uma posição de consultora especial sobre tráfico humano e exploração sexual infantil. Era uma oportunidade de trabalhar em escala global, de influenciar políticas internacionais, de levar minha experiência e conhecimento para contextos onde poderiam ter impacto em milhões de crianças vulneráveis ao redor do mundo. A decisão não foi fácil, porque significava deixar Nova Venécia, o centro que havia construído com tanto amor. Diana, que agora dirigia o Centro de Apoio de Nova Venécia junto com outros profissionais que eu havia treinado, me encorajou a aceitar o desafio. Carmen, ela me disse numa das nossas longas conversas, você construiu algo aqui que vai continuar crescendo mesmo sem sua presença física. Agora é hora de plantar essas mesmas sementes em outros lugares do mundo. Imagina quantas meninas como nós podemos ajudar se você levar sua experiência para países onde nem existem leis contra a exploração sexual infantil.
A mudança para Genebra foi um choque cultural imenso. Depois de décadas vivendo no interior do Brasil, me encontrar numa cidade cosmopolita, trabalhando numa organização internacional, rodeada por diplomatas e especialistas de dezenas de países, me fazia sentir às vezes como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Mas também me dava uma perspectiva global sobre a dimensão do problema que eu havia vivenciado pessoalmente. Meu trabalho na ONU envolvia assessorar governos na elaboração de legislações mais eficazes contra tráfico humano, desenvolver protocolos internacionais para a identificação e proteção de vítimas e, principalmente, humanizar discussões sobre políticas públicas através do compartilhamento da minha experiência pessoal. Era comum eu estar numa sala de reuniões com ministros e diplomatas e interromper a conversa técnica para dizer: permitem-me contar o que realmente acontece com uma criança quando ela é vendida para exploração sexual? Porque eu sei exatamente como é. Durante meus 3 anos na ONU, trabalhei em missões de campo em mais de 20 países. Estive em bordéis no Camboja, onde meninas de 12 anos eram mantidas em cativeiro. Visitei campos de refugiados na Síria, onde crianças desacompanhadas eram vulneráveis a traficantes. Participei de operações de resgate na Tailândia, onde brasileiras eram exploradas sexualmente, em condições subhumanas. Cada missão me trazia de volta memórias da pensão de Dona Isadora, mas também me mostrava que minha experiência pessoal podia ser transformada em ferramentas práticas para ajudar outras vítimas em contextos completamente diferentes. Uma das missões mais impactantes foi no Nepal, onde trabalhei com uma rede de organizações locais para desenvolver protocolos de identificação de meninas traficadas da zona rural para bordéis em Katmandu. O perfil das vítimas era assustadoramente similar ao meu. Meninas de famílias pobres, vendidas por parentes próximos, mantidas em cativeiro através de uma combinação de violência física e manipulação psicológica. Trabalhar diretamente com sobreviventes nepalesas me fez perceber que, independente de cultura, idioma ou contexto socioeconômico, a experiência do trauma é universalmente humana. Foi no Nepal que conheci Kamala, uma menina de 16 anos que havia sido resgatada de um bordel depois de 3 anos de cativeiro. Sua história era tão similar à minha que às vezes me sentia como se estivesse olhando para um espelho temporal, vendo a adolescente traumatizada que eu havia sido 20 anos antes. Kamala não falava inglês e eu não falava nepalês, mas conseguimos nos comunicar através de um intérprete e, mais importante, através de um entendimento mútuo que transcendia palavras. Ela me olhava de uma forma que indicava reconhecimento, como se soubesse instintivamente que eu havia passado por algo similar. Trabalhei com Kamala durante 3 semanas intensas, usando técnicas terapêuticas que havia desenvolvido ao longo dos anos, adaptadas para o contexto cultural nepalês. Ver sua transformação gradual, a forma como aos poucos ela começou a confiar novamente, a reconectar com sua própria voz, a imaginar um futuro além do trauma, foi uma das experiências mais gratificantes da minha carreira. Quando me despedi dela, Kamala me disse através do intérprete: "Você me mostrou que é possível sobreviver e ainda ser uma pessoa boa. Vou lembrar disso sempre." Durante esses anos, viajando pelo mundo, mantive contato constante com o Centro de Apoio de Nova Venécia e com as pessoas que haviam sido fundamentais na minha jornada de recuperação. Diana assumiu oficialmente a direção do centro e expandiu ainda mais os serviços, criando programas de prevenção em escolas, grupos de apoio para famílias de vítimas e cursos de capacitação para educadores. Ricardo, agora um jornalista renomado especializado em direitos humanos, documentava regularmente nosso trabalho e ajudava a manter visibilidade pública para as questões que defendíamos. Professor Marcos, que havia se tornado mais que um mentor, praticamente um pai intelectual para mim, acompanhava minha carreira internacional com orgulho e fornecia feedback acadêmico sobre os relatórios que eu produzia para a ONU. Durante uma das minhas viagens de volta ao Brasil, ele me disse algo que ficou gravado na minha memória. "Carmen, você conseguiu algo que poucos seres humanos alcançam. Transformou sua experiência mais destrutiva na fonte da sua maior contribuição para o mundo. Isso é alquimia emocional da mais pura qualidade." Em 1988, depois de 3 anos trabalhando na ONU,
comecei a sentir uma necessidade crescente de voltar ao trabalho direto com vítimas. Embora o trabalho em políticas públicas fosse importante e impactante, eu sentia falta do contato humano direto, da possibilidade de acompanhar transformações individuais, de ver de perto o processo de cura que eu havia experimentado em mim mesma e facilitado em centenas de outras pessoas. Decidi que era hora de retornar ao Brasil e expandir o modelo do Centro de Apoio de Nova Venécia para outras regiões do país. A decisão coincidiu com uma oportunidade única. O governo brasileiro estava lançando um programa nacional de combate à exploração sexual infantil e me ofereceu a coordenação técnica do projeto. Era a chance de aplicar em escala nacional tudo o que havia aprendido durante anos de trabalho local e internacional. Aceitei o desafio e voltei para o Brasil com a missão de estabelecer centros de apoio similares ao de Nova Venécia em todas as capitais brasileiras. O projeto era ambicioso e complexo. Envolvia capacitar equipes técnicas, desenvolver protocolos padronizados de atendimento, estabelecer parcerias com universidades para pesquisa continuada e, principalmente, sensibilizar comunidades locais para a importância de denunciar casos de abuso e apoiar vítimas em processo de recuperação. Durante os 3 anos seguintes, viajei por todo o Brasil, instalando e supervisionando a implementação de 27 centros especializados, cada um adaptado às especificidades regionais, mas todos baseados nos princípios de atendimento humanizado que eu havia desenvolvido. Foi durante uma dessas viagens, para inaugurar um centro em Manaus, em 1990, que reencontrei Amanda, a menina que eu havia tentado proteger na pensão de Dona Isadora mais de 20 anos antes. Ela agora era uma advogada de 35 anos, especializada em direitos da criança e adolescente, e havia sido convidada para integrar a equipe do novo centro. Nosso reencontro foi emocionalmente intenso, carregado de memórias dolorosas, mas também de uma alegria profunda por vermos como ambas havíamos conseguido transformar nossa dor em propósito. Amanda me contou sobre sua jornada desde que saímos da pensão. Havia conseguido terminar os estudos, se formado em direito, casado com um homem que conhecia e respeitava sua história, tido 2 filhos que criava com todo o amor e proteção que nos foi negado durante nossa infância. Carmen, ela me disse durante um almoço que compartilhamos para celebrar nosso reencontro. Você salvou minha vida naquela pensão. Não apenas porque tentou me proteger fisicamente, mas porque me mostrou que ainda existia bondade no mundo, que nem todos os adultos eram monstros. Essa esperança me sustentou durante todos os anos de recuperação. Trabalhar novamente. Com Amanda, agora como colegas profissionais, foi uma experiência surreal e profundamente gratificante. Vê-la aplicando sua expertise jurídica para proteger crianças vulneráveis, usando sua própria experiência de sobrevivência para entender e acolher vítimas de forma única, me fez perceber como nossa rede de sobreviventes havia se transformado numa força poderosa de transformação social. Não éramos mais apenas pessoas que haviam sobrevivido ao trauma, éramos agentes ativos de mudança. Em 1992, quando a pandemia de AIDS estava atingindo seu pico no Brasil, nosso trabalho se tornou ainda mais crítico. Descobrimos que muitas crianças exploradas sexualmente estavam sendo infectadas pelo vírus e não recebiam tratamento adequado. Tivemos que rapidamente adaptar nossos protocolos de atendimento para incluir cuidados médicos especializados, desenvolver campanhas de prevenção específicas para populações vulneráveis e criar redes de apoio para famílias afetadas pela epidemia. A experiência com a AIDS me ensinou que a capacidade de adaptação e inovação era fundamental para manter a eficácia do nosso trabalho. Desenvolvemos materiais educativos que combinavam prevenção de abuso sexual com prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, criamos grupos de apoio para mães de crianças infectadas, estabelecemos parcerias com hospitais para garantir acesso a tratamento antirretroviral. Foi um período desafiador, mas que resultou em inovações que salvaram muitas vidas. Durante esses anos intensos de trabalho, mantive sempre a prática de reservar tempo para reflexão pessoal e cuidado da minha própria saúde mental.
As lições que havia aprendido durante minha própria recuperação sobre a importância do autocuidado se tornaram ainda mais relevantes conforme minha responsabilidade profissional crescia. Fazia terapia regularmente, praticava meditação, mantinha hobbies que me conectavam com aspectos da vida que não tinham relação com trauma ou violência. Uma das práticas que mais me ajudava era a jardinagem. Tinha um jardim pequeno no quintal da minha casa em Vitória, onde cultivava flores e plantas medicinais. Havia algo profundamente terapêutico em cuidar de seres vivos que cresciam e floresciam sob meus cuidados. Era uma metáfora viva do trabalho que fazia com crianças traumatizadas. Plantar sementes de cura, regar com paciência e carinho, proteger dos elementos destrutivos e, eventualmente, ver florescimentos de vida e beleza, em lugares onde antes só existia dor e destruição. Em 1995, aos 45 anos, recebi uma ligação que mudaria mais uma vez o curso da minha vida. Era de uma produtora de documentários brasileira que queria fazer um filme sobre minha história e sobre o trabalho que desenvolvia no país. Inicialmente hesitei, porque expor minha história pessoal para uma audiência nacional era algo que me deixava vulnerável de formas que eu não tinha certeza de estar preparada para enfrentar. Mas depois de várias conversas com a equipe de produção, percebi que o documentário poderia ser uma ferramenta poderosa para educar pessoas sobre a realidade do tráfico humano e inspirar outras sobreviventes a buscar ajuda. O processo de produção do documentário durou 2 anos e foi uma jornada emocional intensa. Revisitar minha história de forma tão detalhada e visual, permitir que câmeras captassem momentos íntimos do meu trabalho com vítimas, expor aspectos da minha vida pessoal que eu havia guardado privadamente por décadas, tudo isso exigiu uma coragem que eu não sabia que possuía. Mas o resultado final foi um filme que conseguiu humanizar a questão do tráfico humano de uma forma que estatísticas e relatórios técnicos nunca conseguiriam. Quando Sobrevivi para Contar foi lançado em 1997. A repercussão foi maior do que qualquer coisa que eu havia experimentado antes. O filme foi exibido em festivais nacionais, ganhou vários prêmios, foi usado por organizações de direitos humanos como ferramenta educativa e, principalmente, inspirou milhares de sobreviventes ao redor do país a buscar ajuda e compartilhar suas próprias histórias. Recebi mensagens de pessoas de todos os estados brasileiros, todas dizendo que minha história havia dado a elas coragem para começar seus próprios processos de cura. Uma dessas mensagens veio de uma mulher no Amazonas que escreveu: Carmen, assistir seu documentário me fez perceber que minha experiência de abuso não me define, mas pode ser transformada em força para ajudar outras pessoas. Comecei a trabalhar como voluntária numa organização local que resgata meninas de situações de exploração, e quero que saiba que você me inspirou a transformar minha dor em propósito. Eram mensagens como essa que me lembravam diariamente por que havia escolhido expor minha vulnerabilidade de forma tão pública. A repercussão do documentário abriu portas para novas oportunidades e responsabilidades. Fui convidada para integrar comissões governamentais de alto nível, para assessorar o Congresso Nacional na elaboração de leis de proteção infantil mais rigorosas, para representar o Brasil em fóruns internacionais sobre direitos humanos. Mas o que mais me orgulhava era o reconhecimento de que meu trabalho estava inspirando uma nova geração de profissionais que escolhiam dedicar suas vidas à proteção de crianças vulneráveis. Em 2000, aos 50 anos, tomei uma decisão que representaria a culminação de toda a minha trajetória profissional. Criei a Fundação Carmen Silva, uma organização internacional que oferece bolsas de estudo integrais para sobreviventes de tráfico humano que queiram se formar em áreas relacionadas a direitos humanos, psicologia, serviço social ou direito. A ideia era dar oportunidades para pessoas que passaram por experiências similares à minha se tornarem agentes de transformação em suas próprias comunidades. A fundação começou pequena, financiada principalmente com os recursos que eu havia acumulado através de palestras, consultorias e prêmios recebidos ao longo dos anos. Mas rapidamente atraiu apoio de organizações internacionais, governos e empresas que reconheceram o potencial transformador do projeto.
Até 2010, já havíamos financiado a educação superior de mais de 200 sobreviventes de 15 países diferentes. Uma das bolsistas que mais me orgulha é Priya, uma jovem indiana que foi resgatada de um bordel aos 16 anos e que, agora, aos 28, é médica especializada em saúde mental de crianças traumatizadas. Ela abriu uma clínica gratuita em Mumbai que atende especificamente sobreviventes de exploração sexual e desenvolveu protocolos de tratamento que combinam medicina ocidental com práticas de cura tradicionais indianas. Quando nos falamos por videoconferência, ela sempre diz: Doutora Carmen, a senhora me mostrou que nossa dor pode ser transformada em cura para outras pessoas. Agora eu passo essa lição adiante. Durante a primeira década dos anos 2000, meu trabalho continuou se expandindo e ganhando reconhecimento internacional. Recebi honrarias de universidades, prêmios de organizações de direitos humanos, fui homenageada pelo Congresso Nacional. Mas o que mais me emocionava eram as cartas que recebia de pessoas que haviam sido tocadas pela minha história, especialmente outras sobreviventes de abuso que encontravam coragem para buscar ajuda depois de conhecer minha trajetória. Em 2005, lancei meu primeiro livro acadêmico, Trauma e Transformação, Protocolos Terapêuticos para Sobreviventes de Exploração Sexual. Era uma síntese de tudo o que havia aprendido em décadas de trabalho direto com vítimas, combinado com as mais recentes descobertas da neurociência sobre trauma. O livro rapidamente se tornou referência obrigatória em cursos de psicologia, serviço social e direito em todo o país. Durante esses anos, mantive sempre uma rotina equilibrada que incluía tempo para minha vida pessoal e relacionamentos. Aos 55 anos, conheci Carlos, um psiquiatra que trabalhava com veteranos de guerra traumatizados. Nossa conexão foi instantânea, baseada numa compreensão mútua sobre a natureza do trauma e da cura que poucos casais compartilham. Carlos havia perdido a esposa num acidente de carro anos antes e, como eu, havia transformado sua dor pessoal numa missão de ajudar outras pessoas. Nos casamos numa cerimônia simples em 2008, com Diana como madrinha e Amanda como uma das testemunhas. Joana veio me visitar regularmente durante esses anos, já uma senhora aposentada com netos crescidos. Foi emocionante reencontrar periodicamente a irmãzinha que eu protegi quando éramos crianças. Agora, uma mulher sábia que construiu uma vida simples mas feliz como professora em Minas Gerais. Ela sempre me dizia: Carmen, sempre soube que você era especial, mesmo quando éramos pequenas. Estou orgulhosa da mulher que você se tornou, mas principalmente feliz por ver que você conseguiu encontrar paz. Em 2010, aos 60 anos, comecei a pensar seriamente em escrever minhas memórias completas, não apenas um livro técnico sobre trauma, mas uma narrativa pessoal que pudesse servir de inspiração para outras pessoas que passaram por experiências similares. O projeto levou 5 anos para ser concluído, porque revisitar memórias tão dolorosas de forma detalhada e estruturada era emocionalmente exaustivo, mesmo depois de tantos anos de terapia e cura. Renascida das Cinzas, uma jornada da sobrevivência à transformação, foi publicado em 2015 e rapidamente se tornou um best-seller nacional. O livro foi traduzido para outros idiomas e usado por organizações internacionais como material educativo sobre superação de trauma. Mais importante, gerou milhares de e-mails de leitores compartilhando suas próprias histórias de abuso e superação, criando uma comunidade virtual de sobreviventes que se apoiavam mutuamente. Durante os anos que se seguiram, reduzi gradualmente minha carga de trabalho direto, mas continuei supervisionando os centros que ajudei a criar pelo Brasil, orientando novos profissionais e, principalmente, documentando tudo o que aprendi para que esse conhecimento não se perdesse. Escrevi mais 2 livros, um guia prático para famílias sobre como proteger crianças de predadores e outro sobre técnicas de autocuidado para profissionais que trabalham com trauma. Carlos e eu criamos uma rotina tranquila em nossa casa em Vitória. Tínhamos um jardim maior onde eu podia expandir minha paixão pela jardinagem, uma biblioteca onde guardávamos todos os livros e documentos relacionados ao nosso trabalho e, principalmente, um espaço de paz onde podíamos simplesmente ser um casal comum,
longe das responsabilidades profissionais que carregávamos. Aos 70 anos, em 2020, tomei a decisão de me aposentar oficialmente do trabalho ativo. A Fundação Carmen Silva continuaria funcionando sob a direção de uma nova geração de profissionais que eu havia treinado. Os centros de apoio estavam consolidados e funcionando de forma autônoma, e eu sentia que havia cumprido a missão que me propus décadas antes. Hoje, aos 75 anos, quando acordo todas as manhãs na minha casa aconchegante, sinto uma gratidão profunda por estar viva, por ter conseguido transformar os anos mais sombrios da minha existência numa fonte de luz para outras pessoas. O caminho desde aquela menina de 9 anos vendida pelo tio até a mulher que me tornei foi longo, doloroso, mas também repleto de milagres pequenos e grandes que me mostraram que a capacidade humana de superação não tem limites quando temos apoio, propósito e uma determinação inabalável. Se você chegou até o final desta história, quero que saiba que sua atenção significa mais para mim do que conseguiria expressar em palavras. Compartilhar minha história não é fácil, mesmo depois de tantos anos fazendo isso profissionalmente. Cada vez que revivo essas memórias, uma parte de mim volta temporariamente àqueles momentos de terror. Mas faço isso porque sei que minha vulnerabilidade pode ser transformada em força para outras pessoas. Se esta história tocou você de alguma forma, se despertou compaixão, indignação ou simplesmente consciência sobre uma realidade que muitas pessoas preferem ignorar, peço que use esses sentimentos de forma construtiva. Fique atento aos sinais de abuso nas crianças ao seu redor. Apoie organizações que trabalham com proteção infantil. E principalmente, se você conhece uma criança que está passando por situações de violência, não se cale. Seja a voz que ela não tem. Nos comentários, me conte que tipo de dor você carrega que poderia ser transformada em força para ajudar outras pessoas? Como você pode usar sua história pessoal para inspirar esperança em outras pessoas? Se você é sobrevivente de abuso, saiba que não está sozinho, que você merece cura e felicidade. Se você não é sobrevivente, mas conhece alguém que é, seja a pessoa segura na vida dessa pessoa. Por favor, se inscreva no canal e compartilhe esta história com pessoas que precisam ouvir que a superação é possível. Lembrem-se sempre, vocês são mais fortes do que imaginam, mais resilientes do que acreditam e mais valiosos do que qualquer pessoa que os tenha machucado jamais conseguiu fazer vocês acreditarem. Obrigada por me permitirem compartilhar minha jornada com vocês. Que ela seja semente de transformação, luz na escuridão e prova de que não importa quão fundo caímos, sempre podemos nos erguer novamente.